Nossa atividade agora é no livro de Geografia, na página 317. Elementos da paisagem, plantas e animais. Vocês vão encontrar aí uma lista, né? Aí a seguir no livro, de animais que vivem no Brasil. Será que vocês conhecem alguns animais dessa lista? Ou se vocês já viram um pessoalmente? Então, nós temos aí, este é um gato maracajá, que foi muito caçado pelo valor de sua pele. Nós temos aí a aranha, o macaco-aranha da cara vermelha, né, que vive na floresta amazônica, também está ameaçado pela caça ilegal. E o tamanduá-bandeira fêmea com seu filhote. Os mamíferos estão em extinção devido à destruição do seu habitat. Então, são alguns animais, né? Você sabe por que esses animais foram colocados nessa lista? Porque alguns deles, né? Porque eles podem desaparecer completamente em algumas décadas. Então, são alguns animais que podem desaparecer de algumas décadas. Se isso acontecer, a paisagem deixarão de contar com uma parte muito importante, ou seja, da fauna e da flora do planeta. E você sabe o que é fauna e flora? Então, fauna é o conjunto de animais, né, com exceção do homem, do planeta ou de uma região. E a flora é o conjunto de espécies vegetais do planeta ou de uma região. Então, fauna é o conjunto de animais, né, com exceção do homem. E a flora é o conjunto de espécies vegetais do planeta ou de uma região. Na página 318, vocês vão os animais e a paisagem. O conjunto de espécies de animais de um ambiente, com exceção do ser humano, forma a fauna, né? Como já foi dito, com exceção do ser humano. Se pensarmos no planeta, percebemos que esse conjunto é muito variado. Esses animais compõem a paisagem, isso e fazem parte da biodiversidade de um local. Então, o que é biodiversidade? Biodiversidade é um conjunto muito variado de espécies da fauna e da flora, que são os vegetais, de micro-organismos e de ecossistema de determinado habitat, ou seja, de um local em que vive, né? A biodiversidade. O Brasil é um país que abriga a maior parte de biodiversidade do mundo. Os cientistas afirmam que cerca de 10% a 15% de toda a biodiversidade do planeta estão no Brasil, certo? Então, isso é o que os especialistas, o que os cientistas dizem, né? Que o Brasil, afirma que o Brasil, que cerca de 10% a 15% de toda a biodiversidade do planeta estão no Brasil, né? Então, veja aí que mostra aí a biodiversidade. As plantas e a paisagem, certo? Então, a superfície do planeta Terra apresenta um conjunto de plantas das mais diversas espécies, das diferentes espécies. Esse conjunto é chamado de vegetação. Então, as variadas espécies é chamada de vegetação. Esse conjunto é chamado de vegetação, que constitui a flora do planeta ou de uma região. A grande variedade da vegetação terrestre acontece por causa do clima, da variação de temperatura e umidade de uma região para a outra. Então, vocês vão perceber aí nas imagens, né, alguma variação da vegetação de acordo com o clima. Assim, dependendo das condições climáticas, pode existir muitos tipos de vegetação, como desértica, estepe, floresta da coníferas, florestas temperadas, florestas tropical, savana, tundra, vegetação de montanha e vegetação mediterrânea. Então, tudo isso aí mostra os tipos de vegetação. A tundra, que é um tipo de vegetação em que há capim. A vegetação do deserto é aquela típica da região árida, nas quais chove muito pouco. E a floresta de coníferas é um nome de vegetação de regiões que apresentam baixas temperaturas. As árvores têm folhas em forma de agulha, por exemplo, os pinheiros. Na página 320, né, também mostra aí a floresta temperada, que é um tipo de floresta da região de clima temperado, em que as 4 estações são bem definidas. As árvores típicas são carvalhos, faias e bordos. Tem também a savana ou cerrado, é uma vegetação que apresenta árvores pequenas, de caule torto. No Brasil, a flora é bastante diversa, compondo a paisagem com inúmeras árvores.
arbustos e outras espécies. Nenhum outro país tem tantas variedades de orquídeas e palmeiras catalogadas, né? Então veja aí, a floresta tropical aparece na região próxima à linha do Equador, onde há muita chuva e umidade. E a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Essa extrema diversidade acontece porque o Brasil é um país extenso e seu território é o quinto maior do mundo, havendo, portanto, muitas matas como a floresta amazônica. Certo? Então, vocês vão continuar lendo a atividade de vocês, que mostram as imagens, né? Entretanto, como ocorre em outras partes do mundo, a vegetação sofre com a ação humana, que promove desmatamento, queimadas, poluição em áreas que deveriam ser preservadas. Então, vocês vão dar uma lida no conteúdo e vão resolver as questões da página 321 até a questão 322, certo? Vocês vão resolver da questão 1 até a questão 9, ok, crianças?